Não há ninguém fiel como o Senhor. Apegue-se a Ele e deixe que Ele guie os seus passos. Bem-vindos ao Rocking Chair. Hoje estaremos analisando o capítulo 2 de Êxodo. Por favor, reserve um momento para ler o capítulo por si mesmo. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você. Antes que houvesse um cajado nas mãos de Moisés, antes que o Sinai trovejasse, antes que o Mar Vermelho se dividisse, houve mulheres que esperaram pelo libertador. Mulheres que, de maneira silenciosa e secreta, se mantiveram firmes contra um império. Mulheres que reconheceram o Salvador antes que qualquer outra pessoa pudesse vê-lo. E as mulheres sempre representam a igreja. As duas parteiras sobre as quais aprendemos no capítulo 1, Sifrá e Puá, e Joquebede, a mãe de Moisés, Miriam, a irmã de Moisés, a filha de Faraó, e as mulheres sobre as quais aprenderemos neste capítulo, as mulheres midianitas que Moisés conhecerá no deserto, todas elas representam os primeiros chamados para fora, a eclésia, a igreja. O versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo diz: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher levita, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era um belo menino, ela o escondeu por 3 meses. O 3 é o número da vida nova. No terceiro dia da criação, a terra produziu vida vegetal e vegetação. Tudo ganhou vida no terceiro dia. No terceiro dia, Jesus saiu do seu túmulo, e no terceiro mês, Moisés foi revelado ao mundo. O versículo 3 diz: Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro e o calafetou com betume e piche. Colocou nele o menino e o pôs entre os juncos, à beira do Nilo. Isaías 42, 3 diz: Não quebrará a cana quebrantada. Este versículo em Isaías está falando de Cristo. Deus não apenas protege o frágil, ele escolhe o frágil como o lugar onde a salvação começa. Moisés era uma cana quebrantada, uma criança marcada para a morte. E, no entanto, Deus não permitiu que o mundo o quebrasse. Mas, o mais importante, o que podemos aprender com isso é que Deus está sempre entre os mais fracos e os mais feridos de nós. O pior pecador, a pessoa mais quebrantada, é ali que o Senhor está, e Ele promete não quebrar essa cana quebrantada. Em Êxodo, os juncos protegeram o Salvador de Israel. Em Isaías, vemos que o Salvador do mundo protege a cana. Por que Joquebede não podia mais esconder Moisés? Porque provavelmente havia espiões vigiando. É possível que Anrão e Joquebede, os pais de Moisés, estivessem sendo chantageados. Alguém percebeu que eles estavam escondendo uma criança e provavelmente estava pedindo algo em troca de guardar o segredo. Assim, vemos que a família finalmente decide entregar Moisés. Mas Joquebede não conseguia simplesmente jogar Moisés aos crocodilos. Então, ela fez para ele uma arca, como a arca de Noé, e o colocou entre os juncos. Estas são ervas altas que teriam mantido a arca imóvel no rio. Joquebede esperava que outra pessoa encontrasse Moisés e o salvasse. Dessa forma, ela poderia dizer honestamente que o entregou ao rio, e ainda assim, ele estaria seguro e escondido em outro lar. Talvez eles até tenham planejado isso. Talvez tivessem alguém que já estava programado para buscar Moisés no rio à noite, quando não houvesse ninguém por perto. No entanto, Deus tinha outros planos. Moisés seria criado na mesma casa que decretou a sua morte. Na margem do rio estava uma menina chamada Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Ela observava, ela esperava. Ela se recusou a deixar seu irmão sozinho nas águas da morte. O Midrash, o antigo comentário judaico, diz que porque ela esperou e vigiou Moisés por 1 hora, Deus e Israel esperariam por ela durante 1 semana, enquanto ela dormia fora do acampamento por ter pecado contra Deus. Deus nunca esquece nenhuma pequena coisa que você faz por ele. Vemos nesta passagem que a filha de Faraó veio ao rio para se banhar e viu a pequena arca, carregando o Salvador de Israel e o legislador que mudaria o mundo, e ela teve compaixão dele. O versículo 7 diz:
Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para a senhora? Sim, vá, respondeu ela. Então a moça foi e chamou a mãe do bebê. A filha de Faraó disse a ela: Leve este bebê e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei. Assim, a mulher tomou o bebê e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Note que Joquebede entregou Moisés ao rio Nilo, mas Deus o devolveu a ela, e ainda lhe pagou para amamentar seu próprio filho. E então, o aliado mais improvável de todos, a filha do tirano torna-se a protetora do libertador. Ela vê a arca, ela ouve o choro, ela abre o seu coração. Uma mulher gentia criando o Salvador de Israel no mesmo palácio que buscava a sua morte. Isso é ironia divina. Isso é Deus rindo de Faraó. E é uma imagem das nações, a igreja gentia, reconhecendo o libertador quando ele aparece. Dirijamos agora o nosso olhar e observemos de perto a arca que Joquebede criou para seu filho Moisés. Esta arca que ela criou, a arca que levaria Moisés em segurança pelo rio da vida, chama-se em hebraico Tevá. Esta é a mesma palavra usada para descrever a arca que Noé construiu para reiniciar o mundo. Ambas as arcas, a arca de Noé e a arca de Moisés, carregariam um libertador através das águas do juízo. Nenhuma das arcas, nem a arca de Noé, nem a arca de Moisés, tinha qualquer meio de ser pilotada, propulsionada ou detida. Ambas as arcas seriam direcionadas pelo Espírito ao seu destino. E deixe-me dizer aqui que Jesus é a terceira arca. E como as duas primeiras, qualquer pessoa que esteja em Cristo não tem o controle da velocidade, da direção ou do destino. Eventualmente, cada cristão terá que abrir mão de qualquer controle que pense ter sobre a sua vida. Você não está no controle, você está simplesmente junto no passeio. E a arca de Noé viria a descansar no topo de uma montanha. Nas Escrituras, uma montanha representa a autoridade do governo. E quando Noé saiu da arca, Deus lhe deu 7 leis, que agora chamamos de Leis de Noé. Moisés também seria levado a um governo, o governo do Egito. Mas, eventualmente, Moisés subiria à montanha de Deus e receberia a lei pela qual Cristo deveria viver para se qualificar para ser o nosso sacrifício. E esse governo que Moisés nos daria superou o governo do Egito e superou todos os governos que existiram ou existiriam. E como Noé e Moisés, Cristo também subiria à montanha suprema. Ele subiria e assumiria o governo sobre o governo de Deus. E para todos os que vêm a ele, ele coloca esse governo em nossos corações. Quando Moisés nasceu, o Midrash nos diz que toda a casa se encheu de luz. Joquebede e Anrão, os pais de Moisés, olharam para ele e disseram: Ele é bom. Essa palavra bom é tov em hebraico. É a mesma palavra usada em Gênesis quando Deus viu a luz que criara e disse que era boa. Isso indica para aqueles de nós que estamos prestando muita atenção ao que está nas Escrituras, que Deus está fazendo algo novo na terra. Ele está criando novamente algo novo. E Deus ama fazer coisas novas que nunca vimos antes. Ele fez algo novo com Noé, fez algo novo com Moisés e fez algo novo quando veio a nós no corpo. E então colocou o seu Espírito e a sua lei em nossos corações. E ele fará algo novo novamente quando voltar para nós. Não sabemos que nome Anrão e Joquebede deram a Moisés. Eles não lhe deram o nome de Moisés. Foi a filha de Faraó quem o fez. Os rabinos dizem que Moisés tinha 10 nomes. E isso faz sentido porque Moisés nos daria os 10 mandamentos. No entanto, qualquer que seja o nome que os pais hebreus lhe deram, está oculto para nós. Deus o chamou de Moisés para honrar a filha de Faraó que o salvou do rio. Isso ocorre porque Deus é justo. Ele recompensa e pune sem acepção de pessoas. Se você fizer o que é certo, ele o recompensará, mesmo que você não o conheça. E se você fizer o errado, ele o punirá.
mesmo que você seja o seu melhor amigo. Agora sabemos que Moisés libertará Israel da escravidão egípcia, e chegaremos a isso no livro de Êxodo nas próximas semanas. No entanto, ele fez mais do que apenas libertar o Egito da escravidão. Ele libertou Levi do assassinato que havia em seus corações. Lembrem-se de que Moisés é um levita. Quero compartilhar algo muito interessante com vocês que talvez nunca tenham ouvido antes. A mãe de Moisés, Joquebede, foi uma das hebreias originais que entraram pela primeira vez no Egito. Ela nasceu de Levi, filho de Jacó, entre os muros do Egito ao entrar na cidade. Anrão nasceu mais tarde no Egito. Ele é neto de Levi. Então, Anrão se casa com sua tia e gera Miriam, Arão e Moisés. Este é um milagre poderoso que se assemelha ao milagre de Sara, tendo Isaque em sua velhice. Os rabinos dizem que Deus renovou milagrosamente Joquebede em sua velhice, tornando-a jovem e bela novamente. Portanto, Anrão é levita, assim como Joquebede, o que faz com que Miriam, Arão e Moisés sejam todos da tribo de Levi. E quero que se lembrem de que Levi é um assassino. Jacó falou disso em seus últimos momentos, quando dizia a seus filhos o que aconteceria com eles e seus descendentes mais tarde na história. E neste mesmo capítulo, um dos primeiros atos que vemos de Moisés é assassinar um egípcio. O versículo 11 diz: Viu um egípcio espancando um hebreu, um de seu próprio povo. Olhando para um lado e para o outro e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ora, existe um midrash fascinante sobre este versículo em particular, e quero compartilhá-lo com vocês, porque é difícil entender por que Moisés mataria o egípcio. Porque ele simplesmente não intercedeu e impediu que o feitor egípcio espancasse o hebreu. Bem, há uma história de fundo para este versículo específico encontrada no midrash. O egípcio que estava espancando o hebreu o fazia segundo os rabinos, porque o hebreu flagrou o egípcio dormindo com sua esposa. Disse no midrash que o feitor estava muito atraído pela esposa deste hebreu, e por isso encontrava tarefas para o hebreu fazer à noite, e então ele entrava e dormia com a esposa dele. O hebreu os flagrou e começou a mostrar sinais de insubordinação durante o dia. É provável que Moisés soubesse de tudo isso, e depois que Moisés matou o egípcio, ele pensou que ninguém o tivesse visto, mas o pecado sempre tem uma testemunha. No dia seguinte, ele saiu novamente e viu dois hebreus brigando entre si, e Moisés, que acabara de defender um hebreu de um egípcio, agora tenta defender um hebreu de outro hebreu. Mas o homem que estava errado o repele e diz: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? E naquele momento, Moisés percebe que o fato se tornou conhecido. O segredo foi revelado, e Faraó ouve falar disso e procura matar Moisés. O mesmo palácio que o criou, agora o rejeita. O mesmo império que o alimentou, agora o caça. E Moisés foge. E o que eu lhes mostrarei à medida que avançarmos, não tudo neste vídeo, mas nos vídeos que virão, é como Deus muda lentamente o coração de um assassino, e como esse único assassino muda o coração de uma tribo inteira, a tribo de Levi. Moisés redimirá a tribo de Levi e os fará estar em lugares santos, oferecendo sacrifícios a Deus. Quando o crime de Moisés é descoberto, ele foge para Midian, um lugar fora do alcance do Egito, fora do alcance do seu passado, fora do alcance de tudo o que ele já conheceu. E ele se assenta junto a um poço. E, mais uma vez, o padrão da igreja aparece: mulheres junto a um poço. A Bíblia diz que as 7 filhas de um sacerdote gentil vieram ao poço de águas vivas, e Moisés teve que defendê-las de serem atacadas por pastores. Por que a Bíblia inclui o número 7 para todas essas filhas de Jetro? Moisés se casa com apenas uma delas, porque as 7 filhas representam os 7 espíritos de Cristo encontrados no livro de Apocalipse. Esta é a plenitude do Espírito Santo, e a Bíblia está nos mostrando que é aqui que Moisés mudará. É aqui que Moisés será ungido. Os 7 espíritos de Cristo cercam o libertador e repousam sobre ele.
Este é o motivo da mulher no poço. E cada vez que você vê uma mulher em um poço, você está vendo a igreja. Os poços são onde as famílias da aliança são formadas. Rebeca, Raquel, Zípora e, mais tarde, uma mulher samaritana que se encontra com o Messias. O poço é o lugar onde o libertador encontra a noiva. Moisés resgata essas mulheres e elas o recebem em sua casa. É a igreja novamente, dando as boas-vindas ao libertador e formando um novo lar com ele. Durante 40 anos, Moisés aprenderá mansedumbre y fidelidad en Madián junto a un sacerdote gentil que servía al único Dios verdadero de Israel, incluso antes de que Israel pudiera hacerlo. Él aprenderá el camino del Señor. El camino es estrecho. Moisés no tiene muchas opciones. Él no tiene el control. Aprenderá paciencia y cómo pastorear animales tercos, para que así pueda ser ascendido a pastorear al pueblo terco de Dios. Y mientras Moisés cuida ovejas en Madián, algo está sucediendo allá en Egipto. El rey de Egipto muere, pero la muerte no termina con la opresión. El nuevo faraón es tan cruel como el antiguo, y los hijos de Israel gimen bajo su esclavitud. Ellos claman. Su clamor sube hasta Dios. Y esto es lo que quiero que vean, un patrón de liberación. Cuando el mundo necesita un libertador, Dios envía un bebé. Los imperios confían en ejércitos, reyes y decretos. Pero Dios confía en un bebé vulnerable que llora. Faraón construye ciudades. Dios construye una cuna. Cuando la oscuridad se levanta, Dios responde con un infante. Este patrón recorre toda la historia de las Escrituras. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Judá y Tamar, Jacob y Raquel, Moisés y Miriam. El hombre carga con la nación, la mujer carga con la promesa. Juntos revelan al libertador. Set, nacido para portar el linaje del Mesías y para volver a unir a Adán y Eva tras la pérdida de sus dos primeros hijos. Noé, nacido para reiniciar la creación. Él trajo descanso sobre la tierra y nos dio las primeras leyes que tenemos, las 7 leyes de Noé. Isaac, nacido de un vientre estéril. Él demostró el amor del Evangelio al cargar la madera del sacrificio sobre su espalda, subiendo al monte santo de Dios, en el cual Jesús sería crucificado más tarde. José, nacido en una familia rota. Él fue quien más se pareció a Cristo en el sentido de que salvó primero a los gentiles, y luego se volvió hacia los judíos y los perdonó por haberlo traicionado. Sansón, nacido bajo la opresión. Él juzgaría a Israel y lo salvaría de los filisteos en un acto de sacrificio al final de su vida, tal como hizo Cristo. Samuel, nacido de las lágrimas. Siendo un niño pequeño, él podía escuchar la voz de Dios cuando nadie más podía hacerlo. Davi, nascido esquecido nos campos. Ele se despiria e dançaria diante do Senhor na frente de todo o Israel, porque não se envergonhava de ser associado ao seu filho, Jesus Cristo, que também seria despido e pendurado em um madeiro na frente de todo o Israel. João Batista, nascido para acabar com o silêncio, o maior profeta que já caminhou sobre a terra, mas ainda assim não tão grande quanto o menor de nós que somos batizados no Espírito. João falou de coisas que ninguém jamais havia ouvido antes. O batismo para lavar o pecado e o arrependimento, não apenas pelo que você faz, mas pelo que você é. E, finalmente, Jesus, nascido sob um decreto de morte, escondido no Egito, o libertador dos libertadores. Como Moisés, quando Jesus era um bebê, foi levado às pressas para se esconder das autoridades que procuravam matá-lo. Como Moisés, muitas crianças morreram quando ele veio ao mundo. Como Moisés, o Senhor foi educado sob uma potência estrangeira, Roma. Como Moisés, que parou de dormir com sua própria esposa para estar pronto sempre que Deus viesse falar com ele, Jesus abriria mão do direito de ter sua própria família terrena. Como Moisés, Cristo era o homem mais poderoso da terra, alimentando milhares com um único pão, ressuscitando os mortos, caminhando sobre as águas, expulsando demônios. Contudo, era manso, de coração terno,
de fala suave, longânime, disposto a suportar o desrespeito de pessoas que eram inferiores a ele. E assim, antes de Moisés falar, antes de confrontar o faraó, antes de levantar um cajado, a história é carregada por mulheres. Mulheres que protegem a semente, mulheres que desafiam o império, mulheres que esperam, observam, guardam e preparam até que o libertador se levante. E isso não é novo. Este é o padrão de Deus. Quando o mundo precisa de um libertador, Deus envia um bebê e levanta mulheres para carregar a promessa. Os filhos de Israel gemem sob a sua escravidão. Eles clamam. O seu clamor sobe a Deus. E a Escritura diz 4 coisas, 4 verbos que revelam o coração de Deus. Deus ouviu, Deus lembrou, Deus viu e Deus conheceu. Deus ouviu o seu gemido, porque nenhum clamor é pequeno demais para ele. Deus lembrou-se da sua aliança, porque ele nunca esquece as suas promessas. Deus viu os filhos de Israel, porque ele é o Deus que vê. E Deus conheceu, porque ele entra no sofrimento do seu povo. E é aqui que o capítulo termina, não com Moisés falando, nem com Moisés liderando, nem com Moisés realizando milagres, mas com Deus preparando um homem, preparando uma nação, preparando um libertador que ainda não sabe que é um libertador, preparando uma história que abalará o mundo, antes da sarça ardente, antes das pragas, antes do Mar Vermelho, antes do Sinai. Há um Deus que ouve, lembra, vê e conhece. E há um homem no deserto que pensa que sua vida acabou, sem saber que sua vida está prestes a começar. Este é o Rocking Chair, e você está ouvindo minhas permutações. O próximo vídeo do Rocking Chair será sobre o capítulo 3 de Êxodo. O Salmo capítulo 34, versículos 17 e 18 diz: Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. As suas ternas misericórdias renovam-se a cada manhã. O seu amor nunca falha. Não há ninguém fiel como o Senhor. Ele é um amigo verdadeiro que permanece mais chegado do que um irmão. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você.